Olá, eu sou a professora Ana Paula, do canal Desvendando Ideias. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Essa semana, o tema da nossa aula é Geopolítica e Atualidades. É um tema muito recorrente nas provas do Enem e também na UERJ, nos vestibulares de uma forma geral. Então, fiquem bem atentos. Esse tema eu preparei com base na aula de um professor chamado Regiopídio Lacerda, do curso Humanas em Foco. Esse curso é muito bom, auxilia não só alunos, mas também professores na preparação de suas aulas. E paralelo a isso, eu também consultei alguns livros, alguns filmes que vão ajudar, que como é um tema muito rico, vão ajudar muito a vocês a conseguir entender determinados enfim, conseguir se transportar para a época, né, que a gente vai retratar, como a Guerra Fria, como a Segunda Guerra Mundial. E eu peço desculpas porque eu acho que saiu um palavrão aí, mas infelizmente toda semana eu só tenho um único dia para gravar, que é o dia do jogo, na quarta-feira. E infelizmente as pessoas não costumam respeitar o horário do silêncio e vocês vão acabar ouvindo um palavrão, uma palavra de baixo escalão. Eu peço desculpas e vou tentar me concentrar aqui para passar o conteúdo para vocês de uma forma bem leve, para vocês entenderem e absorverem o máximo que vocês puderem, tá certo? Então vamos seguir com a nossa apresentação. Bom, meus amigos, nessa parte aqui, nas minhas aulas vocês já devem ter reparado que eu sempre faço uma introduçãozinha, né? Identificando os pontos principais do tema de geopolítica. Isso até facilita para você, se você quiser pegar algum ponto e procurar algum outro vídeo de algum outro professor para se aprofundar ou algum texto, fica até mais fácil. Mas os pontos principais do tema de geopolítica, segundo esse vídeo que eu consultei do professor Regiopídio Lacerda, e eu gosto muito de citar as fontes que eu consulto, que eu monto os meus materiais no site do InfoEscola, no site do IBGE, no site do CEPUERJ, textos acadêmicos, materiais ligados ao CEDERJ, do professor Miguel Ângelo, que eu consultei durante as aulas de Geografia do Estado do Rio de Janeiro. Eu não tenho vergonha de citar, porque professor tem que buscar outros materiais, entendeu? Não são todos os temas que eu domino, mas esse particularmente eu gosto bastante. A forma como esse professor montou a apresentação eu achei incrível, achei sensacional. E, vindo direto ao ponto, né, os pontos principais do nosso tema, nós vamos identificar as três ordens internacionais: a Revolução Industrial, a Guerra Fria e a globalização. E aí, o que a gente vai fazer? Vocês identificando cada ordem internacional, vocês vão saber analisar, o objetivo da nossa aula é saber analisar criticamente esses acontecimentos e identificar, entendeu? Identificar um determinado evento, uma determinada guerra pertencente a uma determinada ordem internacional e por que, por exemplo, uma revolução industrial desencadeou, né? O que ela desencadeou e por que ela desencadeou tantos acontecimentos, assim como a Guerra Fria, como a globalização, o que é uma ordem internacional, certo? O que é geopolítica. Então, isso tudo a gente vai esclarecer aqui para vocês e espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, é só me mandar um e-mail. Eu tenho que escrever uma tese de doutorado, administrar esse canal e tenho ainda um aluno particular, ainda tenho os meus vizinhos que são muito sem educação, com barulho, mas eu vou demorar, mas vou responder a vocês, tá certo? Então vamos para o próximo slide. Então, pessoal, quando a gente fala de geopolítica, a gente está falando da ciência que estuda as relações de poder sobre o território. E quando a gente fala de geopolítica, a gente também está falando que essas relações de poder, elas se dão no cenário internacional entre os estados, certo? E na geografia, nós temos determinados conceitos como lugar, espaço, paisagem, região e território. E território, a grosso modo, pode ser definido como uma parcela do espaço geográfico sobre o qual um grupo de pessoas, e no caso o Estado, exerce algum poder. Território, você tem que identificar como sendo relações de poder. A gente está falando de relações de poder.
E quando a gente fala de ordem internacional, a gente está falando de todos os acontecimentos no âmbito econômico, político, social, filosófico, artístico, militar, cultural, que vão surgir de um único elemento, de um único ponto, entendeu? Que vai influenciar, essa ordem internacional vai influenciar os outros acontecimentos decorrentes, certo? Então, estudando geopolítica e fazendo a recuperação das 3 ordens internacionais que nós tivemos, nós vivemos na terceira ordem internacional, que é a da globalização. Desculpa os palavrões dos meus vizinhos, tá certo? A primeira ordem internacional é a Revolução Industrial. E a partir dela você tem uma série de mudanças no mundo, nas atividades produtivas, guerras e etc. E também a segunda ordem internacional é a ordem da Guerra Fria ou Velha Ordem. E a terceira é da globalização, tá bom? Então, vou explicar cada um segundo a aula do professor Rejopi Lacerda, que é um professor excelente também. Aprendo muito com ele na preparação das minhas aulas, não tenho vergonha de dizer isso. E vale a pena conferir o curso dele, tá bom? Então, vamos lá para o próximo slide. Bom, gente, eu começo... não vou começar com mapas as minhas aulas dessa vez, mas vou começar com uma charge, 2 na verdade, porque geralmente esse tema, eles sempre vêm acompanhados com alguma imagem, com alguma charge, e mapas também. Mas eu achei muito interessante essas 2 charges para a gente analisar aqui. Então vamos lá. O que disse a este homem, né? São 2 empresários, né, aparentemente conversando. O que disse a este homem? Que trabalhasse mais depressa, né? O outro falou. Quanto lhe paga? R$20 por dia. Aonde vai buscar o dinheiro para lhe pagar? Vendo a mercadoria. E quem faz a mercadoria? Ele. E quanta mercadoria faz ele por dia? Num valor de R$240. E a gente já presume que é o quê? Que é o salário do operário. Então, não é você que lhe paga, mas é ele que lhe paga R$220 por dia, para que lhe diga que trabalhe não tão depressa. Aí ele pensou, mas sou eu o proprietário das máquinas. E como conseguiu essas máquinas? Vendi a mercadoria e comprei as máquinas. E quem fez a mercadoria? Cuidado, eles podem ouvir. Olha que interessante essa charge. Essa charge, ela fala exatamente ela lembra muitas ideias do Karl Marx, né? Sobre força de trabalho, sobre o salário, o lucro, que é a mais-valia. E aqui está falando, a ideia central é falar da exploração desse trabalhador, que é mais importante do que o empresário, que está ali só para acumulação de capital, só para mais-valia. E quem sustenta ali é o chão da fábrica, né? É o operário, que é a mercadoria e produz a mercadoria, porque ele vende a sua força de trabalho, a sua capacidade, o seu tempo social, entendeu? Então, essa expressão cuidado, eles podem ouvir, é um medo que o empresário tem de uma revolta, de uma manifestação, de que esse operário, esse grupo de trabalhadores, de uma forma geral, eles venham reivindicar algum direito, algum aumento de salário. E esse empresário, esse dono da fábrica, ele é o que chamaria de o proprietário dos meios de produção. Ele é o proprietário dos meios de produção. E quem também está o questionando pode ser um proprietário também dos meios de produção. E o que é o proprietário dos meios de produção? É o dono da fábrica, tá certo? É o dono dessa empresa, no caso aqui, no contexto dessa charge. Então, é muito interessante analisar, porque essa charge está mostrando o medo que os empresários têm em relação a revoltas, a busca, a reivindicações de direitos trabalhistas por parte dos seus empregados, diante de um contexto tão difícil de condições de trabalho muito precárias, baixos salários, entendeu? Então, essa charge aí seria sensacional, tá bom? Para você analisar, interpretar bem esse contexto aí das críticas do Marx em relação a esse contexto aí de Revolução Industrial.
Bom, essa segunda mostra a vitória, né, do presidente Barack Obama em vencer o terrorismo. Aí já é uma questão até um pouco mais atual, né? O terrorismo produzido pelos Estados Unidos, né, com a morte do Osama Bin Laden, e também esse bonequinho que está do lado esquerdo do Barack Obama é o ex-presidente George W. Bush, né? Perdão, quase não saiu, né? É o Bush que se mostra contrariado pelo seu sucessor ter conseguido construir uma imagem de super-herói combatendo o terrorismo, tá certo? Quase não saiu Bush, George W. Bush, mas saiu. Então é interessante hoje em dia vocês têm muitos desses recursos. Na minha época eu só tinha contato com Charge comprando jornal e livro de português e de história e geografia. Nossa, aproveitem a internet, analisem essas charges, entendeu? Vale muito a pena, gente, vale muito a pena vocês tirarem um tempo e ficarem interpretando, e é sensacional, vocês vão treinar o olhar crítico de vocês. Agora vamos para o próximo slide, é claro. Olha que interessante, a gente tem a Mafalda aqui. A gente tem uma mão abrindo uma porta e aí duas crianças, né, a Mafalda e o coleguinho dela, estavam brincando ali, lendo, e de repente viraram para ver quem estava entrando. Mas eles meio que se assustam, não se assustam, mas ficam atentos ali para ver quem está entrando. É o maior suspense. E vamos ver o que está escrito aqui. Todos os dias mandamos um pai. E é isto que esse maldito escritório devolve? Ela perguntando para a mãe dela e segurando a mão do pai. E o irmão dela segurando a outra mão do pai. O que você entende disso? É a exploração do trabalhador, que ele passa a maior parte da vida no trabalho, no escritório, na fábrica, e não tem tempo para a família, não vive, né? Deixa de viver. Então é muito legal essa charge também, falando de uma outra forma, de uma forma bem lúdica também, sobre a exploração, a qualidade de vida das pessoas no mundo do mercado de trabalho, tá certo? Então vamos prosseguir. Então, gente, vamos prosseguir. Essa parte eu vou falar da Revolução Industrial, que é a primeira ordem internacional. Quando eu for falar da segunda ordem internacional, que é a Guerra Fria, eu vou mostrar um esquema que eu peguei no site do InfoEscola. Mas por enquanto vocês só vão me ver aqui. Infelizmente vocês vão escutar muitas palavras de baixo escalão por conta do jogo. Peço desculpas, mas eu acho que seria muito abuso eu permitir, né, que eles me interrompesse essa dinâmica dessa aula que eu preparei para vocês. Então, não vou deixar isso acontecer. Professor no Brasil vai até o fim. Então, vamos nessa. Eu tô com raiva por dentro, mas a gente vai conseguir terminar essa aula. Bom, sobre a Revolução Industrial, o que a gente pode dizer é que ela ocorreu na Inglaterra no século XVIII e a Inglaterra ela reuniu todas as condições necessárias para passar pela Revolução Industrial. Seu país é primeiro a passar pela Revolução Industrial. E também a gente tem que considerar que a Revolução Industrial vai influenciar muitos outros acontecimentos. E nós vamos ver isso. Mas quais são as condições econômicas levantadas pelo professor Eugídio Lacerda para que a Inglaterra passasse pela Revolução Industrial? Acumulação primitiva de capital. A Inglaterra foi capaz de acumular capital. Por quê? Porque a Europa era toda interconectada, entendeu? E isso dava condições para uma circulação desse capital, de mercadorias, tá certo? O que não ocorria num país como o Brasil, além de ter várias amarras pelo pacto colonial também. O monopólio comercial, a proibição de manufaturas, tá certo? E a circulação do capital era uma circulação externa, não era uma circulação interna, como a Inglaterra tinha também. Bom, a parte política, a gente deve levar em consideração que você vai ter na Inglaterra um Estado liberal, um Estado burguês, né? Todo mundo vai ter direito, de consenso no Estado liberal que
haja liberdade para as pessoas serem donas dos meios de produção, tá certo? Então, você vai ter um Estado liberal que vai proporcionar essa revolução industrial, esse modelo industrial, tá certo? E as condições sociais são as seguintes. A Inglaterra já vai estar passando por um processo de urbanização e a sua população já vai ser assalariada. É aquele operário que vai ser explorado, mas vai ter o seu salário, tá certo? E as condições materiais é mais no sentido de matéria-prima. A Inglaterra vai ter acesso à matéria-prima em seu território, mas também vai promover um processo de neocolonização, neoimperialismo, onde ela vai buscar novas terras, um novo mundo da Inglaterra, que vai ser a Ásia, que vai ser a África, para adquirir essas matérias-primas, considerando que a América já está colonizada pela Espanha, Portugal, entendeu? E já tem um outro viés de domínio, de dominação, tá certo? Bom, dando prosseguimento, nós vamos, a partir da colonização da África e da Ásia, a gente vai ter, como o professor Eugipide fala, um alinhamento na formação de alianças políticas e militares na Europa, ou seja, você vai ter uma disputa, né, já que a gente está tendo, se nas grandes navegações, no contexto das grandes navegações, havia uma disputa entre Portugal e Espanha por território, nesse contexto também da Revolução Industrial, a gente vai ter também uma disputa por território e isso vai culminar no conflito da Primeira Guerra Mundial, que é um acontecimento vinculado a essa Primeira Ordem Internacional, com a morte de Francisco Ferdinando, que foi o estopim para a Primeira Guerra. E na Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, a gente vai ter a utilização de um armamento pesado, mas um pouco mais avançado para a época, tá certo? E também um acontecimento que faz parte dessa primeira ordem internacional é a Revolução Russa de 1917, que vai culminar na formação, na criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1922, ou seja, na formação da União Soviética. A Rússia, ela vai expandir o seu território. Ela não vai ficar só isolada em si, formada em si, consolidada em si. E ela vai expandir para o leste europeu, que é a Letônia, Estônia, Lituânia, Bielorrússia, Geórgia, Ucrânia, o atual Azerbaijão e o Cazaquistão, tá certo? Vão ser anexados ao território da Rússia, é o que vão formar a União Soviética. E também a gente deve considerar que o Império Russo, por essa revolução que criou a União Soviética, ele vai ser enfraquecido. Os principais impérios do mundo vão ser enfraquecidos, assim como o Império Austro-Húngaro e o Otomano, tá certo? Em decorrência dessa primeira ordem internacional, fazendo parte dessa primeira ordem internacional, a gente também vai ter a crise de 1929, no período entre guerras, a crise do Fordismo nos Estados Unidos, tá certo? E também a gente vai ter a Grande Depressão, partindo disso. E que vai culminar na criação do New Deal, certo? E como esse Estado liberal entra em crise, esse modelo econômico liberal entra em crise, outras alternativas surgem como modelo de Estado. E essas alternativas são o quê? São os projetos do nazifascismo. O nazismo e o fascismo. Então, você vai ter uma proposta de criação de um Estado para além desse Estado liberal por Hitler e Mussolini. Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália. Só que Hitler, os dois, né, eles vão montar o seu projeto, os seus projetos de governo, pegando um pouco do socialismo e um pouco do liberalismo. O que eles pegam do socialismo? O poder centralizador. E o que eles pegam do liberalismo? A iniciativa privada e a livre concorrência. Tá certo? E não se esqueça que nesse momento a gente tem uma política militarista, armamentista e expansionista da Alemanha, da Itália e também do Japão, que era isolado do mundo. E aí a gente vai ter
vai ter, diante desse conflito com a Alemanha, com a Itália, dessa expansão, essa corrida por territórios, por dominação de Hitler, e muitos outros fatores, a gente vai ter a Segunda Guerra Mundial, iniciada em 1939. E ela vai marcar a expansão do poder alemão, do poder da Alemanha. Se Napoleão Bonaparte botou medo em Dom João VI e no mundo todo na época das grandes navegações, a Segunda Guerra Mundial, Hitler vai ser o grande medo de muitos países, tá certo? E a União Soviética, ela se posiciona como uma inimiga da Alemanha, assim como os Estados Unidos, mas, segundo as minhas pesquisas com o professor Eugênio Lacerda, os Estados Unidos só se posiciona contra em 1942, na década de 40. Bom, o que eu posso indicar para vocês em termos de filmes, eu vou falar em livros, eu vou falar sobre esse contexto de holocausto, que aí já é o momento dos campos de concentração, dos guetos, dos judeus, perseguição dos negros, testemunhas de Jeová, ciganos, no campo em guetos, né, sendo postos em campos de concentração durante esse período de Hitler. E o que eu posso indicar para vocês? O Destino de uma Nação, que é um filme que fala da Inglaterra, da política de Winston Churchill, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, e a posição dele em relação a Hitler, toda a política externa dele, ou pelo menos uma parte. É muito bom vocês verem esse filme, como foi a política, como ele chegou ao poder, como ele encarava a questão dos seus conflitos com Hitler. E também a Lista de Schindler. Gente, por favor, vejam esse filme, porque esse filme, eles mostram toda essa dinâmica, esse cotidiano dos judeus nos guetos e depois nos campos de concentração, como a Alemanha perdendo a guerra, como essa União Soviética, né, através do seu exército, chega para libertar esses judeus. O Pianista é um filme sensacional também, que fala de um pianista famoso e que é judeu, o quanto ele é perseguido, como ele se esconde, ele consegue ficar boa parte do tempo fora do campo de concentração, ou melhor, ele nem vai para um campo de concentração. E é interessante a visão dele, né, entre muros, né? O que acontece do lado fora do campo de concentração. A gente, com a Lista de Schindler, a gente vê muito o que acontece dentro do gueto, dentro do campo de concentração, mas o que acontece fora do campo é muito interessante. Suíte Francesa, que é um romance falando da invasão da França pelos nazistas. O filme Olga Benário, qual é a posição do Brasil, de Getúlio Vargas, em relação à Segunda Guerra, a Hitler, né? E Olga Benário representa muito isso, né? Que Getúlio entrega Olga Benário, a mulher de Luiz Carlos Prestes, para um campo de concentração grávida de Anita Leocádia, que é uma professora da UFRJ e filha de Olga e Luiz Carlos Prestes. Também tem um filme chamado Amém, que é um filme que mostra a posição do Vaticano em relação aos campos de concentração. Os Últimos Dias de Hitler, Lida Baavorá, e é uma história de uma atriz na Alemanha, e bem na época de Hitler, como ela consegue ter sucesso na Alemanha nazista, e é muito interessante que ela tem um caso com quem criou a propaganda nazista, né? Então é muito interessante vocês verem esse filme, porque mostra, através da biografia dela, como funcionava o nazismo, como foi produzida a propaganda do nazismo. Muito interessante. Bom, tem um filme chamado A Negação, que mostra como tentaram apagar a existência do Holocausto na memória, né, coletiva. E nunca se esqueça do Diário de Anne Frank, que é um clássico, que é livro e filme, e mostram também todo esse período de tensão em Amsterdã, no caso, que está sob o domínio da Alemanha, como eles toda essa tensão de fuga, né, dos judeus se escondendo. Depois, infelizmente, Anne Frank falece, né, com sua mãe
e as outras pessoas que se esconderam dela, só restando só o pai, num campo de concentração. É muito interessante, não deixem de... Tem também o Diário de Anne Frank, acho que em quadrinhos, não deixem de acessar também. Esse tema de Segunda Guerra Mundial eu amo e tem muito material, filmes, livros, e acho que vocês iriam aproveitar muito, absorver muito mais a matéria através desses recursos, tá bom? Bom, a gente tem que comentar aqui com vocês que os Estados Unidos, você vai ter o início de uma tentativa dos Estados Unidos mostrar o aumento do seu poderio bélico em relação à União Soviética, certo? Porque é a União Soviética que consegue chegar na Alemanha. E aí Hitler se mata, tem todo aquele contexto. E aí você começa o investimento nessa disputa em mostrar quem é mais poderoso, principalmente por parte dos Estados Unidos, é uma forma de mostrar que o socialismo era um grande perigo e poderia dominar a Europa. Então, ele dominando a Europa, os Estados Unidos, eles passam a controlar a guerra da Itália até a Alemanha e lançam a bomba de Hiroshima e Nagasaki, como muito bem coloca o professor, que é uma forma de mostrar um poderio bélico, uma capacidade bélica superior, bélica tecnológica superior, e que pode servir como uma ameaça para a União Soviética. Tudo nesse campo de disputa. E a gente tem a segunda ordem internacional, que é a Guerra Fria. Tá certo? E aí a gente vai para o próximo slide para vocês acompanharem o esquema que a gente conseguiu encontrar na internet, no site InfoEscola, que vai ajudar muito a vocês a decorarem essa parte da segunda ordem internacional, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, falando da segunda ordem internacional, que é a Guerra Fria, né, que foi a Guerra Fria, a gente tem que considerar o seguinte, que a Guerra Fria não foi uma guerra que ocorreu. Ela foi um embate político-ideológico entre o mundo capitalista, representado pelos Estados Unidos, e pelo mundo socialista, representado pela União Soviética. E a gente também tem que considerar que ocorreram, né, muitos outros elementos a partir dessa segunda ordem internacional que estão ligados a esse embate político-ideológico. E aí isso envolve guerras, a divisão da Alemanha. Depois da Segunda Guerra Mundial, você vai ter a divisão do território alemão pela União Soviética e pelos Estados Unidos, posteriormente. Essa guerra, essa briga dessa corrida espacial, entendeu? Entre a União Soviética e os Estados Unidos. E como se deu o fim da guerra, quais as principais características do fim da Guerra Fria, tá certo? Então, essa primeira fase da Guerra Fria, que é de 1948 a 1953, a gente deve levar em conta a divisão da Alemanha, tá certo? Entre a República Federal da Alemanha Ocidental, que é a parte dos Estados Unidos, e a República Democrática da Alemanha, que é a Oriental, que é a parte da União Soviética. Nós temos que, não podemos esquecer da Revolução Chinesa, liderada por Mao Tse-tung, em 1949, que vai ser uma revolução que vai transformar a China em socialista. A Guerra da Coreia, de 48 a 53, que vai dividir a Coreia entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, Coreia do Norte socialista e Coreia do Sul capitalista, tá certo? E também a segunda fase da Guerra Fria, que foi de 53 até 89, 1991, ela tem como característica a Revolução Cubana de 1959. Essa época aí é a época do Fidel Castro, Che Guevara, tá certo? E um filme muito interessante que mostra esse contexto da Revolução Cubana e a saída dos empresários fugindo desse país que está a se tornar um país socialista é o Poderoso Chefão, parte 2, né? O Poderoso Chefão, filme 2, mostra exatamente isso. O Al Pacino, o personagem do Al Pacino, que é o Michael, o chefão da família Corleone, que ficou no lugar do Marlon Brando, ele sai rapidamente de Cuba, de Havana,
porque ele tem negócios, né, na cidade, um cassino, que o seu irmão Fredo administra. Então é muito interessante você ver a saída, a corrida, né, a saída desesperada desses empresários, fora os conflitos internos da própria família Corleone com seus inimigos, que não vem ao caso aqui discutir. E aí, o que a gente deve considerar é o seguinte, que Cuba, com muitos bloqueios comerciais postos mesmo pelos Estados Unidos, assim como a crise dos mísseis em Cuba de 1962. Cuba agora já é um outro contexto, né? Com a morte do Fidel Castro e sob o governo de Raul Castro, você vai ter uma reabertura gradativa, mas uma reabertura política e econômica de Cuba para o mundo. Uma reconciliação que ocorreu entre Cuba e Estados Unidos no governo do Barack Obama, tá certo? Então é sempre bom a gente recuperar essas coisas. E nós vamos ter, em 1961, um ano antes da crise desses mísseis em Cuba, a gente vai ter a construção do Muro de Berlim, que vai exatamente dividir a Alemanha Ocidental e Oriental. Nós também temos a Guerra do Vietnã, que é uma guerra em que os Estados Unidos se expõem muito por perder essa guerra para os vietnamitas. E um filme muito bom que retrata isso é o filme Entre o Céu e a Terra, que tem o ator Tommy Lee Jones, e também o Forrest Gump, o contador de histórias, cujo protagonista é o Tom Hanks. E é muito interessante esse filme porque mostra, na verdade, a história de toda uma época, né? E também retrata, né, através de personagens, também essa questão da Guerra do Vietnã, como esses soldados voltaram, e etc, etc. Bom, a Guerra do Vietnã enfraqueceu a imagem bélica de país avançado na área bélica, né, digamos assim, de potência bélica dos Estados Unidos em relação ao mundo. E as tentativas dos Estados Unidos, como da União Soviética, de barrar o avanço do socialismo, o avanço do capitalismo, de você tentar se proteger antes que ocorresse qualquer guerra, digamos assim, isso tudo vai se dar através da criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, da OTAN, que era uma organização que tinha o princípio de defender um país capitalista contra o ataque de qualquer contra-ataque de qualquer país socialista. E como contraponto, a gente tem o Pacto de Varsóvia, que é a parte dos socialistas, que vai buscar formar um exército supranacional para proteger o mundo socialista do mundo capitalista. Vamos ter aí, como está bem colocado nesse esquema, retirado do site InfoEscola, a corrida espacial e armamentista. E aí você tem o projeto Apollo, você tem o projeto Vostok 1, e etc. E aí você tem o desenvolvimento da aviação civil, da informática, através dessa corrida armamentista. E aí a gente tem também todo um desenvolvimento também em armamento, investimento em armamento nuclear. Mas o que acontece? Uma estratégia para você barrar o avanço do socialismo que já ocorreu em Cuba e no Chile, e em países como o Brasil, você vai ter o incentivo dos Estados Unidos em apoiar a instalação de ditaduras militares na América, como foi, por exemplo, o caso do Brasil. Então, é uma estratégia de você impedir o avanço do socialismo. E nós temos também um tema, né, que é uma coisa que cai muito, que também é muito cobrado em prova, é o Plano Marshall e a doutrina Truman. O Plano Marshall é um empréstimo que os Estados Unidos concedeu para a reconstrução da Europa, para os países da Europa se reerguerem, entendeu? Que estavam destruídos por conta da Segunda Guerra. E a doutrina Truman, ela tem o objetivo de orientar a política externa dos Estados Unidos para combater o comunismo, tá certo? Bom, em 89 ou em 1991, a Guerra Fria, ela termina. Ela termina por quê? Porque uma das potências, a União Soviética, ela sofre uma crise de abastecimento e a Rússia ela passa a se sobrepor em relação à União Soviética.
Então, a União Soviética termina, em 1991 você tem o fim do governo de Mikhail Gorbachev, tá certo? E o enfraquecimento de uma dessas potências vai contribuir para que o capitalismo avance cada vez mais, com exceção de alguns países que ainda não conseguiu, que os Estados Unidos não conseguiu uma influência direta, como a China, como, no caso, não mais Cuba, né? Cuba não pode ser incluído mais nessa, mas ficou um bom tempo isolado. E, bom, o Chile a gente também não pode considerar que o governo de Allende também foi derrotado. E a Coreia do Norte, perdão, a gente está esquecendo disso. Bom, o que a gente tem que recuperar disso em termos de atualidade? A gente tem que, não muito agora, mas se a gente fosse estudar, acho que ano passado ou uns 2 anos atrás, não me recordo, a gente teria que ficar muito atenta com a aproximação dos Estados Unidos em relação à Coreia do Norte, e essa troca de farpas, né, antes dessa aproximação entre eles. Mas agora, mais do que nunca, em termos da geopolítica atual, vocês devem ficar muito atentos às eleições dos Estados Unidos, essa rixa do Donald Trump, dele não querer aceitar a sua derrota, e o que isso pode representar para o mundo, para o Brasil. A gente está em plena pandemia da Covid-19, como a gente tem que estar atento aos avanços da vacina, essas relações de Brasil e China, Estados Unidos, que a gente está muito aliado ao posicionamento do Donald Trump através do governo do nosso presidente Bolsonaro. Então a gente tem que estar atento ao que isso pode representar para o Brasil em termos de desenvolvimento comercial e também em termos de desenvolvimento da própria vacina da Covid, né? Que hoje, que foi ontem, se eu não me engano, ontem foi os estudos, né, e os testes foram cancelados e hoje foram retomados. Então a gente tem que ficar, acho que a palavra, os acontecimentos assim mais importantes são as eleições dos Estados Unidos e tudo que foi relacionado ao coronavírus, a essa pandemia que a gente está vivendo. E é claro, a gente não pode esquecer do tema do terrorismo. Afinal de contas, a França teve em pouco tempo, no intervalo curto de tempo, de um atentado a outro, passou por um atentado terrorista, tá certo? Bom, a terceira ordem internacional é a ordem da globalização. E ela foi do final dos anos 1980 e início dos anos 1990. Várias características que a gente pode levantar, das que eu já citei atualmente, dessa ordem internacional, que é a globalização. É a multipolaridade econômica no mundo, as empresas multinacionais. Você não vai ter mais um mundo polarizado, um mundo bipolar capitalista e socialista. Você vai ter agora um mundo com múltiplos polos. Você vai ter o surgimento de blocos econômicos internacionais. A China entra como uma potência, o poderio militar dos Estados Unidos. Não nos esqueçamos do terrorismo, dos conflitos separatistas, tá certo? A guerra do Iraque, Afeganistão, enfim. Os países emergentes, né, que colocam a classificação de país subdesenvolvido em outro patamar. A gente está falando agora de países em desenvolvimento, Brasil, os tigres asiáticos também, o BRICS, né? Então a gente tem que levar em consideração todo esse contexto de financiarização da economia, a importância do mercado financeiro, das agências internacionais como o FMI, dos bancos. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração e também sempre tendo um olhar para o nosso contexto atual, tá bom? Bom, agora a gente vai comentar algumas questões em cima do que a gente discutiu, outras vão até fugir do que a gente preparou para vocês até aqui, mas espero que vocês consigam fixar a matéria. Eu aconselho muito a vocês sobre Guerra Fria, sobre a ordem internacional geopolítica, tem muito material na internet, então vocês não vão ficar desamparados, tá bom? Então vamos para as perguntas.
Bom, vai ter mapa, sempre tem. E esse é o mapa da Alemanha, tá? Dividido, que eu peguei no site InfoEscola, dividindo a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental, tá certo? E Berlim também, que é a capital, ela vai ter também essa divisão. Aqui do lado, vocês podem ver o folder de um filme chamado Adeus Lenin. Eu gosto demais desse filme. E esse filme fala exatamente da queda desse muro, da vida antes da queda desse muro e a vida após a queda desse muro, né, do Muro de Berlim, que foi a materialização do fim da Guerra Fria. E é muito interessante as descobertas que esse jovem faz na Alemanha Ocidental, como eles começam a consumir determinados produtos, como é que é essa Alemanha Oriental, essa devoção dessas pessoas a esse regime socialista é muito interessante. É um filme que não é acessível assim na internet. O DVD dele é muito caro, mas quem puder adquirir vale muito a pena, tá bom? Bom, falando da geopolítica atual, a gente não pode, como eu falei, deixar de considerar, deixar de analisar o que vai representar a derrota de Donald Trump para o Brasil, entendeu? Para o governo de Jair Bolsonaro. Então, essa charge, ela está mostrando a bandeira dos Estados Unidos e está mostrando que o Donald Trump está saindo de cena. E o Bolsonaro, para não ficar para trás, ele tenta abocanhar, tenta se agarrar ali ao Donald Trump. E isso está querendo dizer o seguinte, que o enfraquecimento do governo de Donald Trump pode vir a enfraquecer o Brasil pode ficar isolado. Em outras palavras, se o governo do Trump está levando o Brasil para o buraco e foi para o buraco porque ele perdeu as eleições, no caso Trump, o Brasil, a tendência é que o Brasil, qualquer pessoa que apoiou esse país, esse governo, esse país nesse governo, como aconteceu aqui com a gente com o Brasil, pode ter o mesmo fim, tá certo? Então, vamos prosseguir. Bom, vamos começar a comentar as questões da UERJ, tá bom? Dos exames de qualificação. Essa primeira questão apresenta para a gente um gráfico falando da ampliação da ONU de 45 a 2010, como essa ampliação foi grande, né? Foi crescente. E é claro que ocorreram momentos aí de diminuição, digamos assim, mas a tendência geral foi de crescimento. E aí o que a pergunta tá... Qual é a pergunta, né, dessa questão? A variação da curva do gráfico entre os anos de 1950 e 1975 é explicada pelo seguinte evento histórico. Letra A, integração do bloco socialista? Não, a gente está falando de ONU, a gente não está falando de União Soviética. Fragmentação, até porque a União Soviética, a ONU, ela foi depois da Guerra Fria. Fragmentação do leste europeu? Não, não necessariamente. Democratização latino-americana? Vamos pensar. Não está relacionado, porque não quer dizer que você vai ter uma democratização da América Latina nesse momento, até porque a década de 70 ainda está na ditadura, entendeu? Brasil, por exemplo. E a democratização não quer dizer que o continente vai entrar aí, vai participar da ONU. Vamos ver o que está pedindo a última alternativa. Está dizendo descolonização asiático-africana? Sim, foi exatamente essa resposta e bate exatamente com esse período, tá certo? Então, vamos para a próxima questão. É uma questão assim difícil porque através da análise de um gráfico você tem que e os anos são dados, então você tem que associar os eventos a esses anos que eles estão dando aí no gráfico, tá bom? Então, vamos para a próxima questão. Bom, essa questão é bem interessante, é do ano de 2016 e é uma questão que tem mapa, então geógrafo adora questão que tem mapa. Vamos lá. A Europa passou por grande número de reconfigurações territoriais, em virtude das disputas seculares entre os povos do continente. No mapa abaixo, elaborado em 2014, estão assinalados para cada país europeu o nome da última potência estrangeira a desocupar aquele espaço nacional e o ano em que isso ocorreu, tá certo? Então, a gente tem aqui cada país europeu
com o nome da sua respectiva última potência estrangeira, ou seja, dos seus colonizadores, a desocupar aquele espaço, tá bom? E o seu respectivo ano. Então, a gente tem aqui o Império Mongol, 1490, a União Soviética, 1991, a França, 1814, a França, 1808, e aí a gente tem aqui, onde tem a França, Portugal e Espanha, né, os territórios de Portugal e Espanha. E aqui, interessante esse mapa, ó, União Soviética 1968, União Soviética 1995, Alemanha 1944 e Alemanha 1945, Reino Unido 1931, Alemanha 1945 e Dinamarca 1523. Muito interessante esse mapa. Então, eu não vou ler tudo, mas o que essa questão está pedindo? Vamos lá. A desocupação estrangeira na Europa Oriental após a Segunda Guerra Mundial está associado ao seguinte contexto geopolítico. Caramba, a gente acabou de falar nele. Ai, vamos lá. Bom, letra A, fim da Guerra Fria. Letra B, fundação da União Europeia. Gente, nada a ver fundação da União Europeia. Você já desconfiou que é o fim da Guerra Fria, né? Nada a ver, gente. A União Europeia são blocos econômicos. Aqui eu tô falando de expansão territorial, de ocupação. C, término da crise dos mísseis. Por favor, galera. Crise dos mísseis, Cuba, tá? Início da coexistência pacífica, letra D? Não. Está relacionado ao fim da Guerra Fria, porque eu estou falando de um contexto geopolítico, tá certo? E após a Segunda Guerra Mundial, é o fim da Guerra Fria mesmo, tá bom? Bom, vamos para o próximo slide, tá bom, gente? Eu separei essas duas charges para vocês, antes da gente entrar nas próximas questões, para mostrar a vocês essa questão da quebra dos embargos econômicos, do bloqueio econômico de Cuba em relação aos Estados Unidos, tá? E aqui a gente tem Cuba sendo aprisionado, digamos assim, pelos interesses econômicos e geopolíticos do governo Barack Obama, no caso dos Estados Unidos. E do lado, a gente tem, aqui é como se fosse essa charge do Barack Obama, como se fosse o lado negativo. O lado positivo, entre aspas, mas o negativo já vai ser mostrado na fala do Lula, tem uma charge, um diálogo com a Dilma e com o Lula. E a Dilma fala assim, a Dilma Rousseff, eu gosto tanto de Cuba, né? E ela deve estar sacudindo ali a bandeirinha. Aí ele fala assim, claro, né? Aqui não tem oposição nem democracia. Então, o que o Lula está querendo dizer? Está mostrando o outro lado de Cuba, né? A falta de liberdade de expressão que você vai ter no regime socialista também, tá certo? Não só apenas nas ditaduras militares. Bom, agora vamos dar prosseguimento aos comentários das questões. Vamos ler aqui essa terceira questão. Big Science, grande ciência, é um tipo de pesquisa científica de 2015. Essa questão é um tipo de pesquisa científica realizado por grupos numerosos de cientistas e técnicos com instrumentos e insumos em larga escala, financiados por fundos governamentais e por agências internacionais. No momento de seu surgimento, durante a Segunda Guerra Mundial e nos anos da Guerra Fria, a Big Science integrou esforços econômicos e políticos do governo dos Estados Unidos, visando a segurança nacional. O apoio a projetos de Big Science pelo governo dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria esteve diretamente relacionado ao desenvolvimento do seguinte aspecto. Letra A. Globalização dos mercados financeiros de trabalho, o que a gente acabou de falar, que a terceira ordem internacional é da globalização. Então, se eu estou falando de Guerra Fria, eu estou falando da segunda ordem, não é a terceira. Então, esquece. Cooperação tecnológica entre países periféricos e centrais, se você for uma pessoa muito inocente, você vai achar que é isso. Mas, se tratando dos Estados Unidos, a gente está falando de interesses geopolíticos. Com certeza não é. Integração entre conhecimentos científicos e mudanças demográficas? Não. Aqui não está falando de controle de natalidade, de mortalidade. Não tem essa associação no texto em momento algum. Então, de cara é a letra D. Modernização dos sistemas de informação e comunicação aeroespacial é exatamente o contexto da Guerra Fria, essa disputa, investimentos na corrida espacial,
entendeu? E consequentemente você tem o desenvolvimento da informática, a modernização desses sistemas de informação, com certeza a resposta certa é a letra D. Agora vamos prosseguir. Bom, gente, essa é a quarta questão aqui da nossa aula, eu separei 5. E essa questão ela é bem conhecida, é uma questão da prova da UERJ. Ela apresenta 4 imagens de manifestações, uma que ocorre nos Estados Unidos, em Washington, contra a Guerra do Vietnã, outra em Paris, em 1968, e no Rio de Janeiro, em 68, a passeata dos 100 mil, e a Cidade do México, agosto de 1968, tá? Na Praça da Constituição. Aí o que a questão está pedindo? Entre 1967 e 1968, com destaque para o ano de 68, ocorreram em vários países movimentos de contestação de grandes proporções e com motivações variadas, como retratado nas fotos. Um dos aspectos comuns entre esses movimentos foi, letra A, crítica dos partidos políticos à bipolaridade internacional. Não, a gente não está falando de partido político aqui. B. Oposição dos segmentos sociais a decisões governamentais? Essa é a resposta correta. Porque eu estou falando da Guerra do Vietnã, promovida pelos Estados Unidos, do movimento da ditadura de De Gaulle, né? Não sei se eu pronunciei certo o nome desse ditador da França, mas que culminou no movimento de 68, né? E também na passeata dos 100 mil, que é muito famosa e foi contra todo o período da ditadura militar. Então, é a letra B, oposição de segmentos sociais a decisões governamentais. Por que não pode ser a C? Repressão dos protestos populares pelas autoridades militares. Porque as imagens não estão mostrando muito isso, digamos assim. A passeata dos 100 mil, você está vendo a passeata ali, mas você não dá para ver, pelo menos pela resolução da imagem, não dá para ver essa repressão. Você está vendo que está tendo uma passeata. É a mesma coisa em Paris, mesmo a gente sabendo o que ocorreu. A gente poderia até falar de Washington e da Cidade do México, mas não engloba todas as 4, tá certo? Letra D. Agravamento de problemas financeiros pelo mercado mundializado. Isso aí está falando da terceira ordem nacional para a globalização. Então, nada a ver, tá bom? Bom, vamos prosseguir aqui para a nossa última questão comentada. Bom, essa é a questão de monumentos, né? Eu adoro questões sobre monumentos. Vamos lá. Os monumentos da cidade vão permanecer como leões nas areias do deserto que forte, desafiando o destino, e quando os muros forem derrubados com estrondo, a queda vai ecoar para o testemunho de toda a Europa. Isso me lembra alguma coisa. Aqui está mostrando uma placa, né? Próxima às ruas do Muro de Berlim, sabia? Está preservada uma placa com o seguinte aviso em inglês, russo, francês e alemão. Você está deixando o setor americano. You are leaving the American sector. Bom, isso foi retirado, adaptado pelo jornal o Globo, do ano de 2009. Vamos ver o que a questão está pedindo. Certamente a Guerra Fria. Em 2009, comemoram-se, na Alemanha, 20 anos da derrubada do Muro de Berlim. Sua construção, em 1961, esteve relacionada a... vamos ver. Divisão étnica da cidade? Não. Crise dos regimes democráticos europeus? Também não. Bipolaridade das relações internacionais? Poderíamos até ficar na dúvida, mas por que ele foi construído? Reação nacionalista à influência estrangeira? Digamos assim, será que essa seria a questão certa? Então, a questão certa é a letra C. Fiz um suspense, né? É a bipolaridade das relações internacionais. Por quê? Porque a gente está falando de Muro de Berlim, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, mundo capitalista, mundo socialista, a gente está falando do mundo da Guerra Fria, que é o mundo bipolar, entendeu? E reação nacionalista à influência estrangeira, não. Isso poderia até te confundir se você fosse muito desinformado, mas o Bruno tivesse pouquíssimo conhecimento, mas influência, aqui não está falando de o território é dos Estados Unidos, mas na verdade o território era do povo alemão. A ocupação dos Estados Unidos, tanto dos Estados Unidos como da União Soviética, era uma ocupação, já era uma ocupação estrangeira. Essa divisão do mundo sendo materializada ali pela divisão da Alemanha. Tá certo? Então a resposta é a letra C.